Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui, fazendo mais uma aula de biologia. Numa aula de hoje, a gente vai fazer então a correção do em casa, né, tarefa mínima da aula passada, tá? Para depois dando continuidade ao nosso conteúdo, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre diferenciação gênica dentro da meiose, né? Vai falar do processo de crossing over e como que ele ocorre para gerar uma variabilidade genética entre os gametas. Beleza? Vamos lá então para a correção dos exercícios que eu deixei para vocês de tarefa mínima da aula passada. Então, deixei para vocês como tarefa mínima da aula 31 e 32 da aula passada os exercícios 21 e 22, tá? do capítulo 17, e da aula 32, exercício 23 e 24. Tá? Então, a gente vai fazer aqui a correção do exercício 21. O El Paraná, né? Meiose é o processo de divisão celular por meio do qual, via de regra, uma célula 1 origina células 2 com números 3 de cromossomos. Então, via de regra, uma célula diploide origina 4 células haploides, tá? Com número haploide, ou seja, número N de cromossomos, tá? E não 2N. Então, a resposta certa, letra A. 22, né? Sobre o processo meiótico, é correto afirmar que ocorre em células somáticas e germinativas? Falso, tá? Ocorre em células germinativas. Forma células geneticamente diferentes da sua célula-mãe? Verdadeiro, tá? Porque a gente vai ter a formação de 4 novas células haploides, ou seja, com a metade da carga genética, além de que a gente vai ter aquele processo de crossing over que a gente vai falar na nossa aula de hoje, tá? Gerando a permuta gênica. 23, né? Podemos associar corretamente com as fases da meiose. A. Prófase 1 ocorre a separação dos cromossomos homólogos? Não, durante a anáfase 1. Tá? Letra B. Na telófase 1 ocorre a separação de duas células diploides? Falso, ocorre a separação de duas células haploides. C. Na metáfase 2 ocorre a ligação das bivalentes ao fuso? É totalmente errado. Tá? Não é das bivalentes, é das cromátides ao fuso na metáfase 2. Tá? Então, vai separar uma cromátide para cada lado. Se fosse na metáfase 1, estaria certo. Tá? D. A prófase 2 ocorre o pareamento dos cromossomos homólogos? Falso. Tá? Isso ocorre dentro da prófase 1. Tá? Na letra E, a anáfase 2 ocorre a separação das cromátides. Correto. Tá? Na anáfase 2 está separando duas cromátides ali. Número 24, né? FUVESP, o gráfico apresenta mudanças quantitativas do conteúdo de DNA nuclear durante eventos envolvendo divisão celular e fecundação em camundongo. Tá? Então, A para B a gente tem duplicação, C para D a gente tem diminuição e assim por diante. Tá? Então, aqui a gente está vendo divisões mitóticas e aqui de L para N uma divisão meiótica que ocorreu aqui. E aqui, professor, por que estabeleceu novamente o número diploide? Porque aqui aconteceu um processo de fecundação, tá? Quando um gameta masculino encontrou com um gameta feminino, tá? Um gameta haploide, dois gametas haploides se unem, formando uma célula diploide e restabelecendo o ciclo. Beleza? Então, fizemos a leitura do gráfico. E agora a gente vai saber o que o exercício está pedindo para a gente. Os intervalos C e D, LM e PQ correspondem, respectivamente, às fases em que ocorrem a letra A, replicação, tá? Replicação do DNA. Não, tá? Não é a replicação que está acontecendo aqui. Meiose 2 entre L e M, tá? Totalmente falso. Resposta. Meiose 1 entre C e D, não, está errado, não está acontecendo nenhum processo de meiose 1 aqui. Tá?
letra C, né? Mitose entre C e D, tá correto. Depois a gente vai ter meiose 1 entre L e N, também está correto, tá? E depois entre P e Q, processo de fecundação, tá corretíssimo, tá? Depois aqui vai ter mitose, meiose 2, tá? Totalmente errado. Mitose, meiose 2 e fecundação, tá errado, tá? Então, resposta certa, letra C, aqui no nosso exercício 24. Beleza? Agora a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? Estava lá na nossa página, da aula 33, tá? Da apostila de vocês, seguindo aí a página 284, beleza? E como eu já falei para vocês no início dessa aula, a gente vai falar um pouquinho a respeito agora da meiose e a variabilidade e gametogênese, tá? Como que ocorre a variabilidade dos gametas, né? Acho que na aula passada eu já entrei um pouco a respeito desse assunto, já falei um pouquinho a respeito disso, falando que filhos do mesmo pai e da mesma mãe, tá, acabam tendo características diferentes, né? Tipo do olho, cor da pele, tipo do cabelo, pode ter essas características, biotipo, né? Tamanho, enfim. A gente, irmãos do mesmo pai e da mesma mãe podem ter essas características diferentes. E o porquê, né? Não era para nascer todo mundo gêmeo, né? Se tivesse irmãos do mesmo pai e da mesma mãe, não era para nascer gêmeo. Por quê? Eu tô compartilhando do mesmo genes, da mesma carga genética que eu tenho do pai e da mãe. Consequentemente, logo eu teria o quê? Irmãos do mesmo pai e da mesma mãe idênticos, tá? Mas não é isso que a gente observa, né? E a gente, na nossa aula de hoje, a gente vai tentar entender o porquê isso ocorre, beleza? Bom, então o processo de segregação dos cromossomos homólogos, obrigatório na meiose, permite produzir gametas diferentes a partir do mesmo conjunto de cromossomos. O número de misturas possíveis é 2 elevado a n, em que n é o número de pares de cromossomos envolvidos na espécie humana. São possíveis 2 elevado a 23 misturas diferentes, o que representa mais de 8 milhões de combinações, tá? E aqui a gente tem um exemplo de como que isso está ocorrendo, tá? Bom, então a nossa espécie, a gente já comentou isso na nossa aula passada, né? A nossa espécie possui 23 cromossomos, quer dizer, 23 pares de cromossomos ou 46 cromossomos no total, tá? Homo sapiens sapiens. E para isso, tá? A gente acaba gerando células atuais, né? Células germinativas com um número de 23 cromossomos cada uma, tanto do ovócito secundário quanto dos espermatozoides, tá? E durante esse processo de formação, que a gente estudou na nossa aula passada, que é um processo meiótico, né? Onde a gente vai ter o processo de meiose 1 e meiose 2, dentro da prófase 1, a gente vai ter aquelas outras etapas, tá? Que é subdividida a prófase 1. E dentro da prófase 1, a gente vai ter um processo muito interessante chamado de processo de crossing over. Tá? E o que isso tem a ver com essa variabilidade genética? Né? Já vai chegar lá. O crossing over é um processo onde cromossomos homólogos, ou seja, cromossomos que pertencem ao mesmo par, tá? Eles acabam se tocando, tá? Entrando em contato com eles, formando as tetrades, tá? Ou bivalentes, aonde vai acontecer a troca de segmentos desse DNA ou desses cromossomos. Então, por exemplo, se eu tenho um par de cromossomos aqui homólogos, tá? Aonde um par dele carrega um gene dominante e o outro par carrega um recessivo, durante esse processo de trocas de gametas, né? Troca de material genético entre esses cromossomos, eu posso gerar um gameta com um gene dominante, o outro recessivo, ou dois genes dominantes, ou os dois genes recessivos. E isso vale para todos os outros pares, tá? Isso eu estou falando para um gene só. Então, pela infinidade de genes que a gente tem, tá? Isso, a apostila traz para a gente em 8 milhões, mas existem estudos recentes, tá?
que demonstram que essa possibilidade chega quase a ser infinita, tá? Devido à grande quantidade de genes. E também esse processo de crossing over ocorre ao acaso. Tá? Como assim, professor, ocorre ao acaso? Não quer dizer que um cromossomo ele tem que trocar sempre aquele segmento. Tá? Às vezes ele pode trocar aquele segmento, na próxima meiose, quando ocorrer naquela célula, ele pode trocar outro segmento, tá? E assim por diante. Então, ele é quase infinita a quantidade de genes que podem ser permutados, né? Que podem ser trocados entre aqueles cromossomos homólogos. Tá? E aqui a apostila traz para a gente, tá? Essas diferenças de cromossomos. Então, ele traz aqui 2 pares, tá? Esses 2 pares aqui, a gente vai ter o primeiro cromossomo homólogo sendo do tipo azão-azão, o segundo do tipo azinho-azinho, o outro par aqui sendo bezão-bezão e o outro par bezinho-bezinho. Tá? Aqui a gente vai ter a formação dos prováveis gametas. Né? Então aqui a gente vai ter uma provável separação, né? Ou tudo azão-azão, bezão-bezão, ou tudo... aqui a gente vai ter a separação dos homozigóticos e aqui a gente vai ter uma separação um pouco diferente. Né? Então aqui a gente vai ter uma formação, uma das prováveis formações, né? Uma provável célula diploide, né? Azão-azão, bezão-bezão. Aqui a gente vai ter uma outra célula diploide, azinho-azinho, bezinho-bezinho, ou azão-azão, bezinho-bezinho, e azinho-bezinho, bezão-bezão. Tá? Isso é uma das probabilidades que podem ocorrer formando aí esses gametas. Tá? Não, desculpa, não é bezinho. Tá? Tem um erro de grafia aqui. Isso aqui é bezinho, tá? Não é bezinho, é azinho. Tá? Enfim, aqui nessa célula, né, a gente vai ter a formação de gametas do tipo azão-bezão, somente. Tá? Nessa outra célula, a gente vai ter a formação de gametas do tipo azinho-bezinho. Nessa outra célula, a gente vai ter a formação de gametas do tipo azão-bezinho. E aqui nessa outra célula, a gente vai ter a formação de gametas azinho-bezão. Tá? Então, isso partindo do mesmo indivíduo. Tá, pessoal? Ó, o mesmo indivíduo diploide, tá? Formou para mim todas essas probabilidades de gametas, né? Então, aqui a gente tem um esquema representando a segregação dos cromossomos homólogos e a formação dos gametas, tá? Então, aqui a gente tem essas probabilidades formando todos esses gametas, isso trabalhando com apenas 2 genes, né? Com o gene A e o gene B, tanto do tipo homozigoto quanto do tipo heterozigoto, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do crossing over, né? O porquê a gente tem que ter essa permuta desses genes. Então, crossing over ou permutação é a troca simétrica de partes que ocorrem entre 2 cromátides homólogas, ou seja, isso aqui é uma cromátide, tá, pessoal? Entre uma cromátide homóloga, ou seja, de um cromossomo homólogo, iguais, tá? Durante a prófase 1. O processo depende de um conjunto de fibras proteicas, o complexo das sinapses, né? Sinapto, 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 sinaptonêmico, tá? Sinaptonêmico que permite o pareamento dos cromossomos homólogos e que possibilita a permutação. Os pontos por onde ocorre as trocas são denominados quiasmas e indicam o número de permutações ocorridas. Em média, cada bivalente humano representa de 2 a 3 quiasmas. Tá? Então aqui a gente tem uma imagem, tá, de microscopia exatamente durante um processo de prófase 1, ou seja, de formação de uma quiasma. Tá? Então aqui a gente tem 2 cromossomos homólogos, tá? Ou seja, 2 cromossomos pares, né? E ali a gente tem o ponto de interseção entre uma cromátide e outra. Tá? Aqui desenhando, esquematizando nesse processo, porque quando a gente está observando lá dentro do microscópio, a gente não observa tão bonitinho como a gente está vendo aqui no desenho. Tá? E às vezes a gente tem que adivinhar o que está acontecendo ali. Tá? Então, para quem tem o olho treinado, já consegue observar ali que está tendo um ponto de interseção entre 2
cromossomos. Esses pontos de interseção a gente chama de quiasmas. É onde está acontecendo a troca de segmentos. Vejam lá, aqui a gente tem um cromossomo homólogo e aqui a gente tem outro. Tá? Aqui a gente tem um ponto de interseção, tá? O cromossomo vermelho trocou aqui segmento com o cromossomo azul. Tá? E aí ficou uma parte vermelha e o cromossomo vermelho ficou com uma parte azul dele. Tá? E geralmente aqui nas cromátides. Então aqui eu vou ter a formação de 4 gametas diferentes, só para vocês terem uma ideia. Eu vou ter um gameta com uma cromátide totalmente vermelha, um gameta com a cromátide vermelha e azul ao mesmo tempo, tá? Um outro gameta com uma cromátide azul e vermelha, depois termina com azul de novo, e um outro cromátide, um outro gameta, né, com uma cromátide inteiramente azul com a ponta vermelha, né, quase inteira azul, desculpa, quase inteira azul com a ponta vermelha, tá? Então eu tenho ali a formação de 4 gametas com 4 diferentes situações genéticas, né, composições genéticas. Aqui ele só está demonstrando para a gente, né, de forma em esquema, tá? Mostrando aqui, por exemplo, nesse cromossomo a gente poderia ter o gene Azão e Bzão, e no outro o gene Azinho e Bzinho. Com a interseção, né, com esse processo do crossing over, a gente vai ter a formação de cromossomos, por exemplo, Azão, Azão, Bzão, Bzinho, tá? E no outro cromossomo pode ficar Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho, com essa troca desse fragmento. E aí a gente vai ter a formação de 4 tipos de gametas diferentes, né? Se a gente fosse parar para analisar, a gente só ia ter 2 tipos, né? Se continuasse sem essa troca. Mas aqui a gente já duplicou a probabilidade da formação desses gametas. Então a gente vai ter gametas do tipo Azão, Bzão, gametas do tipo Azão, Bzinho, gametas do tipo Azão, Azinho, Bzão e do tipo Azinho, Bzinho. Tá? Isso tudo graças ao processo de crossing over, né? Aumentando aí as probabilidades genéticas de variabilidade genética também. Erros da meiose na disjunção. Então, pode ocorrer erros durante a meiose, né? O mais frequente é a não disjunção, tá? No qual ocorre a separação incorreta dos cromossomos durante a divisão. O erro pode ocorrer na meiose 1 ou meiose 2 e leva à formação de gametas desequilibrados com cromossomos a mais, tá? N mais 1, ou a menos, N menos 1. A maior parte dos organismos gerados a partir desses gametas é inviável e morre, mas alguns podem sobreviver até a idade adulta. A síndrome de Down, né, a trissomia do cromossomo 21, pode ter origem, tá, em um gameta com um cromossomo 21 a mais, formando não por a disjunção, tá? Então não é por uma disjunção, e sim por uma adição cromossômica, tá? E a síndrome de Turner é uma monossomia, né? 2N menos 1. Caracterização da síndrome de Turner é monossômica, né? Caracterizada por uma mulher X0, ou seja, ela não vai ter o segundo cromossomo X, né? E na qual um dos gametas que originou não tinha o cromossomo sexual. Também em razão da não disjunção da meiose, tá? Então, durante o processo meiótico, tá, isso tem que ocorrer de uma maneira mais simples, de uma maneira mais rápida, tá, e certa. Por quê? As fibras do fuso, tá, elas estão sujeitas a erro, tá, como todas as outras células do nosso organismo. Tá? E essas células germinativas, quando elas começam a ter um processo muito avançado, ou seja, quando a pessoa já está numa idade avançada, a probabilidade disso acontecer é maior. Por quê? Não porque a célula está velha, porque a célula não tem tempo de vida como a gente imagina, né? A célula germinativa dele já tem a idade dele. Por exemplo, uma pessoa com 55 anos. A célula germinativa dele tem 55 anos. Não. Por quê? Ali está acontecendo todo o processo de divisão celular todo momento. Tá? Então, aquela célula, ela não tem 57 anos, ela tem a idade dela. Só que uma pessoa de 57 anos, ela teve exposição a muito mais coisas do que uma pessoa de 25 anos, por exemplo. Tá? O dobro de exposição. Tá?
Por exemplo, teve a maior parte de exposição à radiação, alimentos que podem causar algum tipo de alteração, tá? Agrotóxicos, algum tipo de droga, tá? Remédios, enfim, uma infinidade de coisas que essa pessoa com idade avançada teve maior exposição do que uma pessoa com uma idade menos avançada. Tá? E isso leva a acreditar, tá? Isso tem até artigo publicado a respeito disso, dizendo assim que pessoas com idade avançada têm maior probabilidade de ter esse tipo de disjunção durante o processo gamético, durante o processo de formação dos gametas, tá? Tanto em homens quanto em mulheres. Só que da mulher é mais difícil porque o processo meiótico da mulher, da formação dos gametas femininos, já acontece durante o processo de embrionário, durante a formação já do embrião, tá? A mulher já nasce com a quantidade certa de ovócitos secundários lá dentro do ovário. E durante a puberdade, é que esses ovócitos vão terminar o ciclo e parar durante o processo de meiose 2. Tá? Mas isso a gente vai falar numa próxima aula durante o processo de formação de gametas. Tá? Eu estou adiantando aqui para vocês. E nos homens, tá? O processo de formação dos gametas masculino ele acontece de maneira contínua, tá? Desde lá da puberdade, onde inicia-se esse processo graças a uma produção alta de testosterona, tá? Então as células de Sertoli masculinas, né, que estão lá dentro do tubo seminífero, são estimuladas a começar o processo de gametogênese, e isso até o último dia de vida do homem. Tá? Então começa na puberdade e termina no último dia de vida. E no homem, isso acontece com mais frequência. Tanto é que essa síndrome de Turner, tá? Ela está mais relacionada com os espermatozoides do que com os ovócitos. Por quê? Geralmente é o espermatozoide que faz a sexagem, né? Por exemplo, que vai definir se vai ser do sexo masculino ou feminino, isso em mamíferos, tá? Tanto para a gente, para os seres humanos, quanto para outros animais. E essa sexagem, tá? Então, vai ter gametas masculinos, espermatozoides do tipo do cromossomo Y e espermatozoides carregando o cromossomo X. Tá? Geralmente, quando não acontece essa disjunção, né, esse espermatozoide ele vai sem esse cromossomo sexual. Acaba fecundando o ovócito e aí gerando um indivíduo, né, com um cromossomo a menos. Ou pode acontecer essa disjunção, né, que acaba fecundando e dando origem a um indivíduo com uma trissomia, por exemplo. Tá? Só para dar uma geral, então, aqui, a meiose, tá? Ou pode ocorrer danos, tá? Nesse processo, pode ocorrer algum tipo de alteração nesse processo. E essa alteração ela está relacionada diretamente com as fibras do fuso mitótico, tá? A região dos centríolos, tá? Então, por exemplo, as fibras do fuso não se ligaram corretamente ali à região do centrômero da minha cromática, tá? Ou as fibras do fuso tiveram um mau ligamento lá no meu centríolo, tá? Então, tudo isso pode ocorrer ali durante o processo de anáfase, quando essas cromátides estão migrando para a região do polo, tá? Pode alterar drasticamente a formação desse gameta. Beleza? Então, o erro da meiose, tranquilo então para vocês. E gametogênese, né? Então, a meiose permite ter uma formação de gametas animais. Nos testículos ocorre a espermatogênese e nos vários a ovulogênese ou ovogênese. Tá? Então, a espermatogênese. As células germinativas 2N se dividem para formar espermatogônias, 2N também, e continuam se dividir na fase de multiplicação. E, na fase de crescimento, uma de cada das espermatogônias cessa a divisão, tá? E cresce e se transforma em espermatócito primário. Então, ela ainda é um número diploide. Então, células germinativas, espermatogônia, espermatócito primário, ainda continua sendo diploide, que vai se dividir por meiose. Na fase de maturação ocorre a meiose, o espermatócito primário, então, forma 2 espermatócitos secundários, que produzem 4 espermátides. Numa última etapa da espermiogênese, cada espermátide se diferencia em um espermatozoide.
No homem, as fases de multiplicação, crescimento e maturação ocorrem juntas desde a adolescência até o fim da vida, com a formação de 4 espermatozoides para cada espermatócito primário. Tá? Então, aqui tem um esquema mostrando esse processo. Tá? Então, a gente vai ter ali no início da formação desses gametas, você vai ter uma célula germinativa, diploide. Essa célula germinativa vai sofrer mitose e vai gerar para mim 2 espermatogônias. Cada espermatogônia dessa vai gerar para mim mais 2 espermatogônias. Então, isso daqui é chamado de período germinativo, tá? Ou período de multiplicação das células. Essas espermatogônias, elas vão parar de se dividir, tá? E vão gerar para mim um espermatócito, tá? Esse espermatócito, ele vai passar por um processo de meiose 1, e vai gerar para mim 2 espermatócitos secundários. Esses espermatócitos secundários vão gerar para mim 4 espermátides. Essas espermátides, elas já estão no número haploide, prontas, na verdade prontas não, mas já tem ali uma célula haploide prontinha, tá? Para ser fecundada ou para gerar um indivíduo. Só que ainda ela não se especializou, ou seja, não se maturou. Tá? E esse processo de maturação é chamado de espermiogênese. Tá? Então, as espermátides elas vão passar por um processo de espermiogênese, ou seja, gênese vem de geração, né? Geração do espermatozoide, onde a membrana plasmática e tudo isso daqui, toda essa célula, ela vai passar por um processo de transformação. E ali a gente vai ter a formação de uma estrutura de locomoção, no caso é um flagelo, tá? A migração das mitocôndrias aqui para essa região, tá? Do espermatozoide, que a gente chama de pescoço do espermatozoide, tá? Por que as mitocôndrias têm que ficar aqui? Porque elas vão fornecer energia, tá? Ali para o meu flagelo, para que ocorra o processo de locomoção, tá? Então ali as mitocôndrias vão ficar aqui nessa região, aí a gente vai ter a formação do flagelo, e aqui a gente vai ter a formação do acrossomo. Então, os lisossomos, com enzimas digestivas, vão aqui para a região da ponta do meu espermatozoide. E aí a espermiogênese encerra seu ciclo. Tá? Então, eu vou ter seu ciclo encerrado, formando para mim um espermatozoide completo, com um núcleo haploide, formação do acrossoma, tá? Formação também ali do flagelo, juntamente com as mitocôndrias na região do pescoço, fornecendo energia para esse flagelo. Tá? Então, só relembrando aí vocês, células germinativas, diploides, espermatogônias, passam por um processo de multiplicação, depois elas vão se transformar em espermatócitos, tá? Esses espermatócitos vão passar por um processo de meiose, tá? Meiose 1, formando os espermatócitos secundários. Os espermatócitos secundários passam pelo processo de meiose 2, formando as espermátides. As espermátides vão entrar num processo de espermiogênese, ou seja, formação do espermatozoide, aonde elas vão ganhar um flagelo, tá? Vai formar para elas o acrossoma e essas espermátides vão ter um formato agora de um espermatozoide e se encerra o ciclo. Beleza? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de ovulogênese, né? Então, na fase embrionária da mulher, começa a fase de multiplicação. As células germinativas, como eu falei para vocês, né? 2N, se dividem e formam as ovogônias, 2N, que continuam a se dividir até o 5º mês de gestação. A maioria das ovogônias se degenera e algumas se transformam em ovócitos primários, 2N, na fase de crescimento, né? Então, os ovócitos primários iniciam-se a meiose e param, tá? Na prófase 1, ficando em latência no interior dos folículos ovarianos, tá? Então, ali eles param, chegam na prófase 1 da meiose 1, eles param ali, os ovócitos primários, tá? Quando a mulher entra na puberdade, né, começa a fase de maturação e cada ciclo do ovócito primário reinicia-se a meiose, dividindo-se em ovócito secundário. Grande em uma célula N, produzida o glóbulo polar. Então, a gente vai ter a formação depois que termina o processo de meiose 1, a gente vai ter a formação do ovócito secundário, tá? E um glóbulo polar. Não vai ter a formação de 2 ovócitos secundários, como no caso aqui da espermatogênese, tá?
um espermatócito primário vai dar origem a 2 espermatócitos secundários. Não. Aqui a gente vai ter a formação de apenas um ovócito secundário e o outro se chama glóbulo polar. A divisão é desigual para formar um gameta grande com finalidade de trazer o citoplasma do ovo e um material de reserva. Na meiose 2, forma-se o óvulo, tá? E outro glóbulo polar. A fase de maturação mantém-se até a menopausa, quando os ovócitos restantes degeneram e o processo cessa. Tá? Então, aqui a gente tem o término dessa formação. Tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês como isso ocorre. Tá? Então, a gente vai ter as células germinativas, né, no período germinativo, que é dentro do período embrionário. Essas células germinativas vão sofrer mitose, vão gerar para mim ovogônias. Essas ovogônias elas vão passar por um processo de transformação e se transformar em um ovócito primário. Tá? Nesse processo de ovócito primário, ela vai ficar latente, paradinha ali, até iniciar o processo do quê? O processo de puberdade, tá? Da mulher, da menina. Tá? O que acontece ali agora? Nesse processo de puberdade, os hormônios, né, estrogênio e a progesterona, são secretados, né? Assim como também outros hormônios, e reiniciam esse ciclo. Tá? Reiniciando esse ciclo, tá? Esse processo de meiose 1, ele vai gerar para mim um ovócito secundário e um glóbulo polar. Tá? Vai passar o outro processo de meiose 2, esse glóbulo polar vai gerar 2 outros glóbulos polares, o ovócito secundário vai dar origem para mim a um óvulo e mais um glóbulo polar. Esse ciclo aqui, ó, a meiose 2, só ocorre caso, tá, ele seja fecundado. Caso não seja fecundado, durante o processo de menstruação, a mulher acaba liberando um ovócito secundário. Tá? Não é um óvulo. O óvulo ele só se transforma em óvulo se acontecer a fecundação. Caso contrário, eu tenho um ovócito secundário. Tá? Então, a forma com que a gente fala óvulo não é, tá, pessoal? É ovócito secundário. O óvulo é só depois que acontece o processo de fecundação. Antes disso, ele é um ovócito secundário. Tá? Bom, falado então dos dois processos de formação dos gametas, ovulogênese e espermatogênese, agora a gente vai lá para o enclasse. Tá? Esse enclasse eu vou deixar para vocês como um em casa, tá? Para não estender muito o vídeo e não ficar muito massivo aí para vocês. Tá? Então faço em casa aí do 1 ao número 4, ao número 6, desculpa, tá? Faço esses 6 exercícios. Na nossa próxima aula eu volto com a correção desses exercícios para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo. Beleza? Grande abraço e até a nossa próxima aula.